Congresso Nacional, a um outro ponto do Congresso agora com a repórter Luciana Verdolim, que também está ao vivo com a gente. Como é que vai ser por aí, Luciana, a recepção ao presidente Lula? Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Vitor. Feliz ano novo para você, feliz ano novo a todos. Olha, expectativa grande aqui no Congresso Nacional. A solenidade oficialmente começa às 3 horas da tarde. A expectativa é de que Lula deixe o hotel onde ele está hospedado aqui em Brasília por volta das 2 horas. 2h20 deve ser deslocado para a Catedral, que é onde ele vai embarcar no Rolls-Royce presidencial, onde deve seguir de carro aberto. O tempo está bastante firme hoje aqui em Brasília. A expectativa é de que ele percorra a esplanada em carro aberto. A expectativa também que ele chegue aqui no Congresso Nacional às 2h40. Vai ser recebido pelos presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ali vai ser recepcionado. Lideranças também aqui do Congresso Nacional devem se dirigir aqui em frente ao Congresso Nacional, a rampa que dá acesso ao Congresso Nacional. Lula e Alckmin seguirão direto aqui para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ele assina o termo de posse e faz o primeiro pronunciamento à nação. Logo depois, com honras militares, ele deixa aqui o Congresso Nacional, seguindo para o Palácio do Planalto, onde oficialmente também vai dar posse aos seus ministros e deve fazer um novo pronunciamento. Dessa vez, a população que vai estar ali em frente à Praça dos Três Poderes. Aqui no Congresso Nacional, essa solenidade oficial deve durar cerca de 50 minutos. Logo depois, aqui as festividades serão encerradas oficialmente na casa. A partir das 1h45, mais ou menos, as autoridades e convidados começam a chegar aqui no Congresso. Muita gente já, principalmente jornalistas, a gente já está aqui desde cedo. Só para vocês terem uma ideia, são 700 jornalistas credenciados, brasileiros e estrangeiros, 120 representantes de governos de outros países e 2.000 convidados, seja aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também no Ministério das Relações Exteriores, onde vai ter um coquetel no fim do dia. Programação intensa para toda a equipe do presidente Lula. Agora, Luciana, queria te ouvir também, você que já acompanha as posses aí em Brasília há muito tempo. É o maior esquema de segurança já visto aí na capital federal? Houve alguma outra cerimônia de posse com um reforço tão grande e uma preocupação tão intensa com a questão da segurança, Luciana? Olha, a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu me arrisco a dizer que o esquema de segurança foi talvez da mesma proporção. Inclusive, a preocupação na época foi logo depois daquele atentado que Jair Bolsonaro sofreu durante ainda a campanha eleitoral. Então, assim, a preocupação com a segurança naquela época foi muito grande. Tanto que a gente teve que chegar muito mais cedo. Dessa vez, a gente chegou aqui ao Congresso Nacional por volta das 11 horas da manhã. Pudemos chegar até aqui perto de carro, de veículos credenciados. Na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve que se deslocar lá para o CCBB, onde é o gabinete de transição, e só de lá saíram os ônibus, tanto aqui para o Congresso quanto para o Palácio do Planalto. Então, se a segurança não foi maior naquela época, foi mais ou menos a mesma coisa. Agora, a preocupação grande com a segurança também na esplanada dos ministérios, por conta dessas ameaças de bomba que a gente está tendo aqui na capital do país já há cerca de 10 dias. Mas a expectativa, a segurança bastante reforçada desde cedo. A gente viu muita polícia na rua, muitos ônibus chegando. Então, a expectativa é de que não tenhamos problemas, mas a segurança bastante reforçada. Tanto a Polícia Militar, Civil aqui do Distrito Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Forças Armadas e também o pessoal aqui da Segurança Legislativa. Mas para chegar hoje aqui foi mais tranquilo do que para chegar na posse do ex-presidente Bolsonaro. Ok, Luciana Verdolim, você volta ao longo da nossa programação. Até já, Luciana. E para tratar especificamente dessa questão da segurança, temos um convidado agora, estamos recebendo, já está conosco, Coronel José Vicente da Silva Filho. Coronel, boa tarde, obrigado pela presença aqui com a gente nesse 1º de janeiro. Feliz ano novo. Bom ano para todos nós. Qual a análise do senhor, coronel, sobre todas essas medidas que foram adotadas? São providências corretas? É um esquema na proporção que deveria ter sido adotado? Ou está acima daquilo que seria preciso? Está abaixo? Qual a avaliação do senhor, coronel?
Não, parece correto para as dimensões do problema. Havia uma expectativa de grupo de oposição, de apoio ao presidente Lula, que pudesse eventualmente se confrontar. Essa é uma das possibilidades que ajustam o sistema de segurança. Mas para todo tipo de multidão, sempre existem aquelas preocupações em relação a movimentos perigosos que acontecem em qualquer multidão, até em manifestações religiosas, esportivas e artísticas, que é momentos de pânico, de grandes multidões, pode sujeitar as pessoas a acidentes muito graves. Isso faz parte sempre do cenário de policiamento de multidões. Uma outra questão óbvia, né, como aconteceu durante a campanha do Bolsonaro, autoridades, celebridades estão sujeitas a ações individuais extremamente perigosas. Então, essa vigilância por parte da estrutura policial é sempre necessária. É importante lembrar também que há uma coordenação de múltiplas agências que aparentemente estão se coordenando razoavelmente. Ela deve ter começado bem antes, uma semana antes, pelo menos, através de coleta de informações, serviço de inteligência, como se diz, para se avaliar a temperatura do ânimo das pessoas, aqueles grupos que estavam acampados frente ao QG do Exército, não suscita maiores problemas, porque já estavam naturalmente sendo monitorados de alguma forma, e estão aí a 7 quilômetros da esplanada dos ministérios. Não deve haver, portanto, movimentação desse grupo de oposição ao presidente eleito. Mas a coordenação tem a sua complexidade, evidentemente, que nós temos forças policiais do Distrito Federal, da casa da PM principalmente, temos do âmbito do governo que está saindo, deve ter feito um trabalho de cooperação com o que entra, que tem as forças da Polícia Federal, que está bastante atuante, naturalmente, infiltrado no meio das pessoas, também participando mais proximamente das principais autoridades, inclusive de convidados que estão chegando, e a Força Nacional de Segurança, que também dá o seu apoio. Pouco mais distante disso, naturalmente, as Forças Armadas têm estruturas aí para acudir a algum evento de maior gravidade que não possa ser atendido com a devida eficiência pela Polícia Militar do DF. Aparentemente, as coisas estão indo bem, não houve nenhum incidente de registro até aqui, e tudo indica que vai correr em clima de grande festa, mas as estruturas de segurança têm que ficar sempre preocupadas, sempre procurando pelo em ovo, como se diz, porque a segurança não pode permitir nenhuma vacilação. Professor Marcelo Suano. Com relação à segurança, o especialista se apresentou muito bem, a cumprimento do senhor, coronel. Certamente o que está acontecendo aí já era previsto. Todas as ações foram muito bem articuladas. Vamos colocar de uma maneira muito clara. O governo que está assumindo, os seus grupos de apoiadores e todos aqueles articuladores que estão em volta, eles raciocinam com passos muito adiante. Por exemplo, todas as ameaças que foram apresentadas como sendo ameaças de grupos insurgentes ou grupos que seriam radicais. Isso, de certa forma, já prepara tanto a sociedade quanto a mídia para o enrijecimento do processo de segurança, não apenas para a posse, mas para o que poderá vir a acontecer. Em síntese, o que está ocorrendo aí já está previsto com um nível muito baixo, a probabilidade muito baixa de acontecer qualquer coisa. Não acredito que será necessário Forças Armadas. Para ter um caso como as Forças Armadas terem que entrar, teria que ocorrer quase que uma revolta e uma revolução, num espaço que está muito bem controlado e se sabe que todos que estão aí são partidários do presidente que foi eleito. Então, muito dificilmente poderá acontecer qualquer coisa acerca de segurança, mas é necessário ter em mente, trabalha-se na política, em especial com símbolos. A simbologia é necessária para o desenvolvimento de ações concretas. A simbologia do presidente passando num carro aberto, a simbologia do receio que todos têm de que grupos insurgentes ou grupos radicais possam fazer alguma coisa, tudo vai nortear condutas para os próximos 100 dias, porque é o período em que o baile se inicia, é o momento em que todos se estudam para saber quais são aqueles que devem ser escanteados e os que devem tomar a conduta do processo histórico. Agora, coronel, uma preocupação. Oi, por favor. É uma preocupação que eu vejo, é que está acontecendo na entrada da nova presidência, da nova gestão, um esvaziamento do gabinete de segurança institucional. Esse gabinete tem uma função importantíssima, inclusive de cuidar da segurança do presidente, do vice-presidente,
E ele tem, geralmente é titulado por um membro do Exército, ele tem uma alta capacidade de coordenação logística, que nenhum outro órgão do governo tem. A Polícia Federal não tem isso, por exemplo. E todos os deslocamentos das autoridades, presidencial no caso, com a segurança feita através dessa segurança do GSI, pessoal do Exército, sempre tem uma coordenação muito sólida, muito fácil, tranquila com os estados. Ao que consta, vai passar essa incumbência para a Polícia Federal, que é uma polícia de investigação, não é uma polícia de proteção, embora faça muito desse trabalho também. Esse esvaziamento é preocupante porque o GSI é uma assessoria estratégica, inclusive de segurança para o presidente, e ele está sendo perdido um pouco essa potência de dar esses cuidados. Mas uma outra coisa que realmente preocupa é o tom pouco ameaçador realmente que o próprio ministro da Justiça vem fazendo, e esse não é o momento de acirrar ânimos, de retaliação, de repressão, movimentos. Esses movimentos, poucos que aconteceram, preocupantes, é verdade, mas eles foram muito limitados e não se pode fazer um extenso discurso, um tanto repressivo como tem aparecido nos últimos momentos. É uma hora de pacificar, vamos esperar assumir as atividades essenciais do Ministério da Justiça, principalmente, e a partir daí tomar as posições adequadas. Não é hora de fazer ameaças como alguns já vêm fazendo. Coronel, e ao longo da semana foram várias as ocorrências em Brasília de suspeitas de bomba, né? De objetos que foram localizados, objetos cuja presença era estranha, e aí a polícia foi acionada, foi até o local, e nenhuma dessas ocorrências era de fato uma bomba, não tinha qualquer dispositivo explosivo, mas de toda forma isso gerou muita preocupação, provocou o isolamento da área, muito pânico entre as pessoas que passavam por ali, muita preocupação, apreensão, até que as equipes antibomba fossem acionadas e verificassem e descartassem qualquer ameaça. O senhor acredita na possibilidade de que isso tenha sido feito justamente para alimentar esse ambiente de tensão ao qual eu fiz referência? Será que isso também tem que ser investigado? Porque foi uma coincidência muito grande, né? Ao longo da mesma semana, várias ocorrências, sempre com características muito parecidas. Será que tem relação entre si e caberia uma investigação a respeito disso, coronel? A polícia precisa sempre estar atenta a todo tipo de ameaça. O FBI tem uma preocupação, tem um grande programa de atentados terroristas, o país já sofreu bastante com isso. A todo momento eles coletam essas informações, denúncias e procuram investigar. O papel da polícia é sempre, das agências de segurança, as Forças Armadas também têm responsabilidade de inteligência, é justamente ficar monitorando os ambientes para ver potenciais ataques. Podem ser de pessoas isoladas, pode ser de grupos articulados, mas é bastante improvável que a gente tenha grupos se articulando para ações mais agressivas. Isso não deve retirar, naturalmente, a preocupação das estruturas de segurança. Compete à estrutura de segurança fazer o trabalho de prevenção. Não só agir depois que o problema eclode, mas a competência do trabalho de segurança, seja do policiamento, seja da Polícia Federal, das agências de inteligência, é procurar antecipar, prevenir, evitar que os problemas aconteçam. Então, não é um problema de simplesmente achar que estamos sob grande risco à democracia. Isso faz parte da rotina do trabalho policial. Coronel Gerson Gomes, tem pergunta? Tenho algumas observações e trocar algumas ideias. O Suano levantou essa questão da exploração, né, política que existe desse momento, até mesmo com um protagonismo precoce, né, do futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, que se faz presente em alguns dos incidentes que aconteceram em Brasília. A manifestação hoje não tem risco de haver esse confronto, porque foram tomadas as medidas preventivas de separarem, né, esses dois públicos. Ainda existe manifestantes ainda na frente do QG do Exército. Essa preocupação em Brasília é bastante facilitada, porque o local onde os manifestantes estão agora, nesse momento, vamos chamar assim, os manifestantes de verde e amarelo, estão bem afastados ali da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios. Brasília permite isso pelas suas distâncias grandes entre o setor militar, onde fica o QG do Exército, o Forte Apache, e
o local onde será a cerimônia ali na Praça dos Três Poderes e na Esplanada dos Ministérios. Então não há esse risco. Por outro lado, nós observamos que houve um comentário do coronel muito pertinente em relação ao GSI. O GSI, ele foi esvaziado nos governos do PT. No entanto, no governo Temer, ele foi redimensionado, reestruturado e ganhou novamente a musculatura que nós conhecemos hoje, que foi a que foi utilizada. Sai do general Etchegóin, que fez a remontagem do GSI, e passa para o general Heleno. Vou interrompê-lo um instantinho, já devolvo para que o senhor conclua essa observação, mas a gente tem um chamado agora da nossa equipe em Brasília. A Berenice Leite tem informações sobre o desfile presidencial. Novidades por aí? Pois não, Berenice? Tem sim, Vitor, novidades, olha, confirmado, praticamente certo aí que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai desfilar em carro aberto. O tradicional veículo aí, né, conversível preto Rolls Royce já está aqui na Esplanada dos Ministérios. Nós temos imagens, inclusive, feitas de agora a pouquinho, e ele está estacionado aqui próximo à Catedral, que é de onde parte aí o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele faz esse trajeto da Catedral juntamente com o vice Geraldo Alckmin e seguem até o Congresso, onde lá haverá uma cerimônia, uma sessão solene. Os chefes de Estado, a gente já percebe aqui ao meu fundo, vocês podem acompanhar aí os manifestantes, os apoiadores de Lula chegando. Agora há pouco eu ouvi aqui uma certa animação, eles até acharam que era Lula que estava passando, mas na verdade eram chefes de Estado, né, entre presidentes, e também esses chefes também estão aí em torno de 25 e 65 delegações, entre outras autoridades, como chanceleres e ministros de vários países. A gente segue acompanhando daqui. O Festival do Futuro já está acontecendo, ele teve início às 11 horas da manhã, muita gente, inclusive, se reunindo aqui na Esplanada para acompanhar esse show. São mais de 60 artistas que apoiaram, inclusive, Lula durante as eleições. Os shows vão ter aí uma interrupção por volta das 13 horas, ou seja, daqui a pouquinho deve haver uma paralisação aqui nos shows, isso por conta do início da cerimônia protocolar da posse. E, como eu disse, lá no Congresso, nossa outra equipe também está acompanhando e vai trazer todos os detalhes, e eu volto daqui da Esplanada às 18h30, retorna a programação cultural. A gente vai atualizando as informações, viu, Vitor? Combinado, Berenice. Obrigado mais uma vez. Agora, Coronel José Vicente, prometo que eu já devolvo para o Coronel Gerson Gomes completar o comentário que vinha fazendo, mas vamos aproveitar a presença do Coronel José Vicente para saber o que achou dessa decisão. Portanto, a tendência, a informação de momento é de que haverá o desfile do presidente eleito Lula em carro aberto, mais trabalho para as forças de segurança então, né, Coronel? Mas imagino que os agentes já estejam preparados para isso, já saibam como agir para debelar qualquer ameaça nesse tipo de caso, né, Coronel? Aí no caso, Vitor, a decisão deve ter levado em consideração todo o levantamento de informação, o setor de inteligência, e colocar o cenário de mais tranquilidade para fazer esse desfile em carro aberto. Um cenário mais preocupante levaria naturalmente a essa demanda. Chegou a ser cogitado a colocação de colete balístico no presidente, que ele já teria rejeitado, mas as indicações mostram que a coisa está bastante tranquila, ele vai poder realizar a cerimônia no modo total, tranquilidade total, que é o carro aberto. Vai ficar bastante exposto. Naturalmente, o percurso é relativamente curto e as autoridades vão estar atentas aí para os cuidados de segurança. Não deve ter problema, não. Ótimo. O professor Marcelo Suano chamou? Pois não, professor? Seria interessante fazer um comentário sobre o GSI, aproveitando tanto que o Coronel Vicente falou, o Coronel Gerson apresentou. O GSI, ele sempre oscilou, sempre se buscou qual é a verdadeira atribuição do GSI, se ele trata apenas da segurança presidencial ou se ele deveria ser inflado, tratando inclusive das questões de inteligência. Esses próximos dias vão definir qual vai ser o grande papel do GSI, se ele vai continuar incorporando o papel de coordenar a inteligência no Brasil, já que você terá no Ministério da Justiça um papel quase de Ministério do Interior, como você encontra em países com governos centralizados, que trata da segurança na sua totalidade. Resta saber
neste primeiro momento, se o GSI ocupará realmente um papel para coordenar a inteligência, além de tratar da segurança presidencial. Eu não sei se o coronel concorda com isso, coronel Vicente. Eu concordo, sim. O que acontece é que o Exército é a instituição com maior capacidade logística de alta coordenação nacional. E a inteligência, se sair daí, ele vai ficar com quem? Com um agente colocado na ABIN, com a Polícia Federal. É necessário fazer todo um amplo espectro de coordenação, que a inteligência demanda muita cooperação, inclusive das polícias estaduais e várias agências federais, até da área prisional, e há até a inteligência de caráter estratégico, extremamente importante para o próprio presidente. Através dessa coleta refinada, que só o GSI tem capacidade, ou teria capacidade, é que o presidente pode se situar em questões de alta complexidade, como a guerra da Ucrânia, por exemplo, já que tem os dois países representados no Brasil. E esse tipo de assessoria não vem só de Itamaraty, há questões delicadas de inteligência internacional, de segurança, e isso passa tudo pelo crivo dessa alta coordenação do GSI. Seria lamentável se desossar aí o GSI e o presidente perder essa competência de coordenação estratégica de inteligência. Coronel, eu falei agora há pouco sobre as ameaças de bomba que tivemos no decorrer da semana lá em Brasília e chega agora a informação de que tem mais uma ocorrência em andamento, mais uma ameaça de bomba confirmada nesse momento em Brasília, numa estação de metrô. A estação, inclusive, foi evacuada, tem equipes da Polícia Militar do Distrito Federal no local, agentes do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais. A estação de metrô em Brasília, portanto, foi esvaziada. E daqui a pouquinho as nossas equipes já estão a caminho do local. O Bruno Pinheiro vai trazer para a gente informações ao vivo. Daqui a pouquinho essas são imagens da estação, né, onde aconteceu, me parece, uma das estações de metrô de Brasília. Uma das estações por onde estão chegando, inclusive, muitos apoiadores do presidente eleito Lula, mas é mais uma ocorrência, portanto, coronel, e queria ouvi-lo. E até voltando naquele ponto que eu destaquei antes, será que cabe uma investigação? Afinal de contas, como o senhor explicou muito bem, é necessária a ação dos policiais, independentemente de qual seja o contexto, de qual seja a origem da ameaça. Os policiais são mobilizados, destacados, precisam averiguar com toda cautela o objeto, mas depois de encerrada a ocorrência, depois de detectada a presença do explosivo ou não, depois de eliminada a ameaça, caberia uma investigação sobre esses episódios todos, coronel? Cabe sim. Esses casos de bomba, ainda que sejam ameaças completamente sem fundamento, é necessário fazer uma profunda investigação. As pessoas que ameaçam a sociedade, seja através de uma bomba, são pessoas perigosas, mesmo que sejam ameaças tolas. Elas não podem fazer isso, precisa haver investigação sim. Eu lembro que era naquele incidente gravíssimo que aconteceu no Capitólio, no Congresso americano, pessoas que estavam mesmo distantes daquele problema todo, elas foram severamente investigadas, indiciadas pelo FBI, mais de 800 pessoas acabaram sofrendo sanções da justiça. Não se pode deixar as pessoas que ameaçam a sociedade, não se pode deixar impunes. É necessário sempre uma resposta rápida para assegurar que as pessoas que estão na região onde há uma possibilidade de bomba, de ser infligido danos às pessoas e instalações, é necessário que a polícia atenda. A polícia não pode imaginar que é apenas uma denúncia falsa. Ela deve sempre ir atrás, porque a possibilidade real pode acontecer, faz parte das estruturas da Polícia Militar, principalmente essa capacidade de resposta urgente, e ela tem que ser exercida com competência mesmo. Não se pode deixar barato mesmo denúncias anônimas falsas. Perfeito. E a gente segue em contato. Repito, a informação de momento é essa, 12h59. Uma estação de metrô em Brasília foi evacuada por suspeita de bomba, por mais uma ameaça de bomba. Nossas equipes já estão a caminho. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse caso. Quero agradecer muito ao coronel José Vicente da Silva Filho, mais uma vez com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Bom domingo, um feliz ano novo, coronel, mais uma vez. Feliz ano novo a todos. Obrigado.